Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá, nosso fechamento semanal. Fechamos com uma semana bem amena, ainda inconclusiva, né? Para mim seria interessante se a gente tivesse fechado, ó, candle de reversão, depois um candle que rompe a máxima, né? Candle de reversão, um candle que rompe a máxima, fechasse pelo menos em 42, 43 mil, que a gente teria, né, pelo menos uma noção de que o caráter altista continua. Nesse cenário aqui, a gente consegue muito mais evidências de que o caráter de lateralização tende a continuar do que o caráter de continuidade de alta. Isso, primeira coisa que a gente tem que, né, pontuar. O que é interessante a gente dizer também é que o gráfico continua acima das médias, tanto de 20 quanto de 50, o super trend também, que eu deixei ligado novamente. Tudo isso corrobora para dizer que a tendência de alta existe, continua e ainda não foi anulado. A primeira evidência vai ser perder a média de 20, o que eu acredito que não vai acontecer por hora. Sendo bem sincero para vocês, eu acredito que não vai acontecer isso aqui por hora. Só que eu quero ver uma coisinha aqui. Isso no ciclo anterior. Ele buscou... então, no ciclo anterior, a média de 20 foi a principal zona de suporte, né? Então, nesse cenário aqui, a gente pode esperar alguma coisa parecida também. Assim como ela foi retestada nesse ponto aqui, ela pode ser retestada mais algumas outras vezes. Claro que apontando para cima, ela vai cada vez variando no seu valor. Então, a média de 20 serve para nós como um bom parâmetro para adicionarmos posições. Pensa aqui. Agora que a gente está no cenário altista, agora que a gente está na alta do mercado, a probabilidade de termos bons preços para compra diminui consideravelmente. É uma lógica, né? Se o gráfico está em tendência de queda, a gente vai ter muito mais oportunidades de compra. Semelhantemente, se ele está em caráter de alta, a gente vai ter muito mais oportunidades de venda. Então, as oportunidades de compra diminuem consideravelmente, né? É inversamente proporcional. Tendo isso como parâmetro, a gente tem a zona de suporte que está em 40 mil, mas também temos a média de 20. Então, qualquer eventual debandada gráfica que leve o gráfico até a região da média de 20 períodos, não tem desenrolo. É cash in, certo? Outra coisa que eu quero deixar para vocês é o seguinte. O RSI voltou para sua zona de atuação sem ser sobre compra, sem ser sobre venda, né? Só que eu acredito que a gente vai fazer uma divergência gráfica aqui. Talvez não agora, porque, como eu disse, foi uma semana inconclusiva. Ainda não dá pra gente dizer que tem um caráter altista aqui. Vamos esperar amanhã, quando abrir os mercados acionários, pra gente ver se vai ter algum impulso interessante aqui. Ou se ele vai manter o caráter de lateralização. Sobe uma semana, desce outra e fazer esse lenga-lenga até o halving, que já é logo ali. Só que, se mantiver um caráter de alta, cuidado. Por quê? Porque isso aqui pode sim desenhar uma divergência gráfica, onde ele vai fazer um fundo descendente e aí sim dá mais uma afundada. Talvez até antes do halving isso aconteça. Ou seja, sobe, toca ali 45 mil e aí sim múltiplas semanas de queda, de repente até a média de 20 ou a média de 50 períodos. Eu confesso para você que eu só vou começar a me preocupar realmente se ele perder a média de 50 períodos. Qualquer coisa eu tô de olho para comprar na média de 50 períodos. Então, passou da média de 50, opa, aí a coisa muda de figura, estaremos um pouco mais preocupados. Gráfico de linha. Mantém o caráter lateral, você vê como ele está apontando para o lado, né? Apontando diretamente para a lateralização. Então, não tem muito aqui o que a gente consegue tirar de probabilidade de alta ou baixa. E isso que eu acabei de falar aqui, dessa possibilidade de divergência gráfica, muito dela é porque a gente está abaixo de 45 mil. O que tem, Felipe? Aqui, ó. 45 mil, por ser um valor psicológico, 45, 50, 55, eu já falei isso para vocês outras vezes. Ele tende a atuar como suporte ou resistência psicológica. Se 40 mil é o suporte por ser um valor inteiro, 45 vai ser uma resistência. Então, pra gente seria muito interessante fechar acima de 45 e, né, abrir o cap pra gente buscar ali os 50 mil. Mas isso não parece que vai ter força para acontecer. Sendo bem sincero, não parece que vai ter força para acontecer. Do gráfico buscar essa força necessária para romper isso agora.
caráter de lateralização, para mim, parece muito mais evidente num caráter semanal do que continuidade de alta. O que, obviamente, não vai impedir que a gente faça swings até ali 48, um retorno até a região dos 40. Isso pode acontecer ainda muitas vezes, né? Esse processo aqui se repetir por mais um bom tempo. Algumas extravagâncias para cima ou para baixo, mas no fim, lateralização se mantendo. Isso é o que mais aparenta ser o direcional do mercado, né? Tanto no diário quanto no semanal, até o mensal demonstra que uma possibilidade como essa é possível. Por quê? Em um cenário de alta, a gente tem duas formas de se formar suporte. Ou a gente faz topos e fundos ascendentes, ou a gente faz topo, lateraliza, sobe, sobe. Claro, esse topo aqui é bem menos forte, né? A alta tende a ser uma alta menos impulsiva, porque os suportes acabam sendo muito longe, né? O suporte acaba sendo o preço próximo da resistência, e aí fica aquele caráter de, né, medo no mercado. Pô, vou comprar aqui, não parece que eu estou comprando muito alto. E aí quando a gente pensa dessa forma geral, fica meio complicado a gente interpretar um suporte tão próximo da resistência. Só que acontece. E aí o excesso de lateralização vai fazer, obviamente, que a força do RSI diminua, e aí vai trazer oportunidades de compra pra gente, certo? Não esqueçam disso. No mais, é o que a gente tem, basicamente, de gráfico, né? 45 mil tem uma força absurda. O que me deixa bem feliz, eu não vou mentir pra vocês não, é que na nuvem de Ichimoku, ele chegou a tocar perto de uma das zonas de compra. A melhor zona de compra quando você usa esse indicador aqui é a nuvem, obviamente, é a nuvem. Só que cada um desses parâmetros aqui funciona como suporte e resistência, dependendo do quão forte for o cenário. Claro, o mais ideal é que você opere essas linhas aqui, que tem um nome, mas eu vou falar de linhas para não, né, confundir vocês, como suporte e resistência em gráficos menores, né, em tempos menores ou em operações de curto prazo, e as nuvens propriamente dita como longuíssimo prazo. Ó, observa, tá dentro da nuvem. Inclusive, olha que coisa linda foi isso aqui. Perdeu a nuvem, fechou dentro, deixou 2 candles aqui, foi um belíssimo preço para compra. E mantém o caráter de alta. Isso aqui que é o que me assusta. Porque se ele perdeu a nuvem lá na frente, significa que chegou aqui, rompeu para baixo, a gente pode estar perto de uma inversão de tendência. Ah, Felipe, tu acha que isso pode acontecer? Bom, eu acho que é pouco provável. Mas pouco provável não é improvável. Pouco provável significa que o mercado tem condições de manter o processo de alta, tem condições de manter o caráter de alta, mas tá por um fio. Precisa entrar capital, precisa entrar entusiasmo do mercado. Mas não esqueça que nós falamos ontem, né? Todas as notícias que a gente apresentou ontem, de forma geral, o mercado continua muito otimista, sim, no que tange ao crescimento do Bitcoin. Então, não perca tempo. Finalizando com o nosso querido Ethereum, dentro de um cenário de suporte, sim, tá? Dentro de um cenário de suporte. Lembra do que eu falei? Suporte você busca os últimos pavios até os últimos fechamentos recentes. Então, suporte do Ethereum funciona lá na faixa dos 2.200 e a gente carrega isso aqui até mais ou menos ali a zona dos 2.150, 2.100, essa é a zona de suporte do Ethereum. Nesse momento ele está retestando a nuvem, ele fechou essa semana aqui bem na nuvem de compra, né? A nuvem está verdinha, então bem na nuvem de compra, e abriu fora dela. Não vou mentir para você, é um valor interessante para a gente ficar de olho para as próximas semanas. Por quê? Isso aqui pode ser... Deixa eu botar o gráfico de... O gráfico de linhas sempre fica mais bonito de confirmar isso. Deixa eu fechar no vídeo de Ichimoku aqui. Olha como é que teve a formação de um suporte. Testou um fundo descendente em relação a esse fundo anterior e agora buscou outro suporte. Então, nesse momento, o que a gente está vendo para o Ethereum? O que pode ser um reteste de topo ascendente. Ó. Fundo, ascendente. Agora está retestando esse fundo ascendente. Se confirmar, é compra. É compra, não tem desenrolo. Alvo, obviamente, dá para fazer um swing trade aqui. Alvo 786, 2.500. Não tem o que falar aqui.
mas acaba sendo alvo também para longo prazo. Porque o melhor alvo seria aqui na região dos 2.200, que é a região, ó, que confirma diversos retestes. Porém, se é o suporte que o mercado está nos oferecendo agora, por que não? Me perguntaram por que eu estou usando muito gráfico de linhas. Porque o gráfico de candlesticks ele dá muito mais informações, como fechamento, máxima, mínima. Inclusive fechou com candle de reversão aqui, hein, cara. Isso aqui, o semanal do Ethereum tá bonito pra caramba. Fechou com candle de reversão. Então, nesse caráter de candle de reversão aqui, dá pra gente sonhar com mais uma pernadinha de alta assim. Mas eu acabo colocando muito gráfico de linhas porque ele é muito fácil para demonstrar para vocês as zonas de suporte e resistência. Observa, botei o gráfico de linha, tu não consegue ver que isso aqui é um suporte, ó, que é literalmente uma seta para baixo. É muito mais fácil e eu tento ser o máximo didático possível com quem não tem aquela familiaridade com gráficos. Tem gente que vai olhar isso aqui e não vai entender nada. Cara, o que está acontecendo aqui, cara? Se a gente consegue transformar isso em algo tranquilo, por que não, né? Ethereum tem alvo em 2.500, né? Seria a nuvem de cima, parte de cima da nuvem de Ishimoku. Mas deixa eu voltar naquilo que a gente já está acostumado. De forma geral, eu acho interessante a gente ficar de olho para esse gráfico diário do Ethereum aqui, tá? Retestou, tá retestando essa linha. Então nesse caso a gente está olhando agora pro 4 horas, beleza? Deixou inclusive esse candle aqui. Para mim, não vou mentir para os senhores. Se romper acima, se fechar acima disso aqui, é compra nessa máxima, stop essa mínima e vamos tentar carregar pelo menos até 2.500. Talvez seja uma boa operação aqui, tá? Lembrando, faça sua própria análise. Isso aqui é a minha análise, eu sei o quanto eu posso ganhar ou perder mediante as minhas decisões. Beleza? Não vai fazer porque eu tô falando que eu vou fazer. Você vai fazer porque você é um cara inteligente, viu aqui, estudou aí e entendeu que vale a pena. Certo? No mais, é o que nós temos. Deixa eu dar só uma olhadinha, eu tinha prometido para vocês dar uma olhada nos gráficos institucionais, né? Tinha falado, inclusive... Deixa eu abrir o RSI de novo. Tinha falado para vocês, inclusive, que acreditava que o SP500 poderia entrar em contração. Mas tá lá, ó. Subiu mais um pouco. Entrou agora sim na zona de sobrecompra, né? Entrando na zona de sobrecompra, sendo bem sincero, ele tá saudável aqui para continuar alto agora. Média forte, sobrecompra, apontando para cima, gráfico de linha de novo. Bem diretaço para cima. Então, o SP500 não aparenta que vai ter nenhum tipo de contração agora. Isso é bom, isso é bom. Agora o Bitcoin estando inserido dentro de um contexto institucional americano, subiu o SP500. Obviamente, o Bitcoin vai entrando na onda e vai buscando cada vez mais topos. Então, que o SP500 suba para que o Bitcoin também continue subindo. Índice VIX não, juros futuro caindo. Então, todo um cenário bonito, todo um cenário saudável, exatamente aquilo que a gente falava no passado. O que eu falei no passado e eu fui muito criticado por alguns analistas por falar isso. Quando estiver perto do halving, a economia vai virar a coisa mais linda e maravilhosa do mundo. Por mais que não esteja, é o que eles vão pintar que ela está. Por quê? Porque os Estados Unidos também tem Bitcoin, porque gente ligada aos Estados Unidos tem Bitcoin, porque grandes investidores que financiam os Estados Unidos tem Bitcoin, e essa galera toda vai querer ganhar dinheiro. Então os Estados Unidos não vai ficar no meio desses caras. Os Estados Unidos pode odiar Bitcoin, mas além dele ter, os melhores amigos dele também tem. Então ele não vai querer destruir uma coisa que vai tirar dinheiro de muita gente. Dito isso, foi a tese que eu defendi ano passado, quando isso aqui tava subindo infinitamente aqui, ó, e todo mundo tava morrendo de medo. Fiz essa tese econômica e falei: quando estiver perto do halving, a economia vai estar um mar de rosas. Por quê? É necessário que a economia esteja saudável pro halving bater e o Bitcoin botar 300% em 2-3 meses. E se tu ficar perdendo as oportunidades de comprar Bitcoin que o gráfico tá te dando, você vai ficar chorando, certo? Então não faça
esta bobeira. Se o mercado te deu uma oportunidade de comprar Bitcoin, compre, certo? E, no mais é isso. Olha só, tem até uma operação nossa aqui que bateu, eu nem sabia, ó. Eu tava desenhado aqui a coisa. Quanto é que deu nessa operação aqui? 15%. Nem tinha visto. Enfim. Se você ficou até aqui, muito obrigado, primeiramente. Lembra, no link da descrição aí, na descrição, vai ter o link para Hotmart. Você pode adquirir meu livro. Tudo que eu falo aqui, tanto a análise gráfica, e a análise gráfica você pode aprender realmente em qualquer lugar da internet. É algo extremamente fácil de aprender. Só que o meu método, como eu sempre mostro para vocês, é analisar o fundamento junto com o gráfico. Não adianta eu analisar o gráfico e dizer que isso aqui é um martelo sem te dar um contexto do que isso quer dizer, qual é o contexto. É analisar o volume, é analisar a média, é analisar a situação do RSI, entrar com uma análise do SP500 corroborando que um vai subir porque o outro vai subir e o outro vai impulsionar. Tudo isso eu ensino no livro, para que você olhe a economia como um todo, para que você tire suas conclusões como um todo, ganhe dinheiro ou perca dinheiro, porque faz parte. Não existe operador de mercado que só tem o win. O único cara que não perde é o seu tio, que fica apostando lá aquele sprint da bet toda vez que ele ganha. Ele nunca perde, só ele que nunca perde. Fora isso, todos nós, infelizmente, temos que lidar com lojas, faz parte do mercado. Só que a diferença entre um operador extremamente eficiente e um operador extremamente ineficiente é que até o loss dele é controlado. Até o loss dele é controlado. Se eu for perder, eu vou perder uma quantia que eu sei como, o que vai acontecer, qual é o parâmetro, qual é a narrativa. E aí a gente toma nossas decisões baseadas nesses parâmetros. Tudo isso você pode aprender lá. Depende de você, certo? E no mais, é isso. Valeu, muitíssimo obrigado.